Fala pessoal, Marcos Moura do canal Jogo da Riqueza e hoje a gente vai discutir sobre uma notícia, né, um fato que eu queria ter trazido antes no canal e não pude trazer, né, que foi um fato ocorrido em 2020 de um jovem de 20 anos, um jovem trader, né, que fazia day trade, que ele se suicidou quando verificou, recebeu uma notificação da corretora, né, desse aplicativo chamado Robinhood, e que ele indicava para ele, né, pelo menos ele entendeu assim, que estava devendo 730 mil dólares para a corretora, né? E é um fato muito triste, mas que é importante trazer para a gente discutir algumas coisas, né? Algumas coisas aqui, seja através da responsabilidade dele individual, seja da responsabilidade, e aí uma grande responsabilidade da empresa que oferece o serviço, e também para a gente discutir como essas empresas, corretoras, elas costumam ter um marketing muito agressivo e acabam omitindo, até em muitos casos de forma criminosa, os riscos envolvidos em certos tipos de atividades financeiras que, inclusive, eu já vou dizer aqui, você e a sua família não precisam se envolver, tá? Você e sua família, vocês não precisam fazer atividades financeiras extremamente perigosas para construir patrimônio e assim construir riqueza, tá? Vocês podem usar o seu dinheiro aplicar, né, colocar em investimentos que tem níveis diferentes de risco, porém você não precisa assumir aplicar seu dinheiro nesse tipo de atividade tem um nível de risco extremamente alto e que no médio e longo prazo faz com que as pessoas acabem inevitavelmente perdendo muito dinheiro, tá? Inclusive, eu pretendo trazer aqui no canal alguns estudos científicos, né, para a gente ver isso, né, que a grande maioria das pessoas que fazem esse tipo de atividade no médio e no longo prazo acabam perdendo dinheiro e acabam desistindo de fazer esse tipo de transação, tá? Então, o que é que aconteceu? Esse jovem, quando logo começou a pandemia, como muitos outros jovens, ele descobriu esse aplicativo chamado Robinhood, né? Essa plataforma, que é uma espécie de corretora que tem também aplicativo de celular. Essa empresa, ela tem como foco os millennials, né? Que são os jovens, por volta dos seus 18, 20 anos, e além de ter como foco esses jovens, o que é que eles oferecem, né? Uma das coisas que faz com que essa empresa tenha tido destaque, né? Eles oferecem a oportunidade de você fazer o trade, né? Sem pagamento de taxas, e oferece um aplicativo de celular que ele é divertido e fácil. Tem até aqui, ó. Um aplicativo de celular, um app, que ele é fácil e divertido. E aí, eu queria já dar uma parada aqui para a gente discutir um pouco sobre isso, né? Eu já vi na internet algumas propagandas de certos aplicativos que parecem um jogo, parece um joguinho de celular inofensivo que você começa a jogar ali e você vai começar a ganhar dinheiro com isso, quando na verdade trata-se de um app, né, um aplicativo de trading. E isso que aparentemente é um joguinho que você vai simplesmente tentar acertar, a prever o futuro dentro desse jogo, vai te dar dinheiro, na verdade isso pode primeiro acabar virando um vício e consequentemente isso para a grande esmagadora maioria das pessoas vai acabar resultando em dívidas, em prejuízos, e às vezes são prejuízos gigantescos. Porque uma das coisas também que não fica tão claro é que as pessoas não têm ideia de que você pode contrair dívida com uma corretora, né? O que é que aconteceu? Quando ele usava essa plataforma para fazer negociações com opções, que, frisando, você e sua família não precisam fazer, tá? E aí ele recebeu uma notificação, um e-mail, que mostrava um balanço da sua conta negativo de mais de 700 mil dólares. E aí ele entrou em desespero. Nessa matéria não tem, mas nessa outra aqui menciona isso, que essa outra
é uma matéria de aproximadamente um ano depois, né? A gente já chega nela. Esse jovem, né, ele recebeu esse e-mail, essa notificação que estava também no seu aplicativo de celular, que existia um saldo negativo, ou seja, uma dívida de mais de 700 mil dólares na sua conta do aplicativo. Tá? E ele entrou em desespero, tentou falar com o aplicativo, falar com algum atendente, mandou cerca de 3 e-mails, não conseguiu nenhuma resposta. E aí, dentro dessa situação de desespero, o que ele pensou foi que ele achou que a única opção dele era acabar com a própria vida, pois ele imaginava que assim ele não causaria essa dívida, esse prejuízo à família dele, tá? Que destruiria a família dele. E ele deixou apenas uma nota no computador dele, né? E a nota questionava como é que um jovem de 20 anos que não tem renda, não trabalha, consegue contrair uma dívida de quase 1 milhão de dólares, né? E o que é que acontece? Essa dívida ela teria sido contraída porque ele fez operações alavancadas, né? E aí é interessante como certas palavras são usadas. Eu não sei se porque são palavras técnicas ou porque é para não deixar tão claro para as pessoas que você fazer uma operação alavancada basicamente é você fazer uma transação perigosa envolvendo dinheiro, usando dinheiro emprestado, dinheiro que você não tem. Então, quando você faz esse tipo de... Você entra numa corretora ou tem um tipo de aplicativo desse, você tem, vamos dizer lá, R$ 1.000, mas fica disponível para você 10 mil. Ou você tem lá 10 mil e você tem a oportunidade de fazer uma operação com 100 mil, né? Porque você opera alavancado. O que você está fazendo, na verdade, é usar aí 100 mil que não é seu, é da corretora, para tentar fazer uma operação que se der certo. E é aí que a pessoa ela vai atrás desse objetivo de né, ter um grande ganho rápido, de uma noite de um momento para o outro. Ela, se der certo, ela vai ganhar muito dinheiro. Porém, se der errado, ela pode, em um único movimento, perder todo o dinheiro que ela tinha lá e aí também contrair uma dívida, ficar com a conta negativada, tá? Ficar com a conta negativa significa que você está devendo e vai pagar uma multinha também se você não cobrir no mesmo dia, né? Se você ficou com a conta negativa e não cobrir, no dia seguinte você ainda tem uma dívida, uma multa para pagar, né? E muitas vezes a pessoa pega um aplicativo desse que parece um jogo e que a pessoa vai ficar ganhando dinheiro sem esforço, não sabe exatamente os riscos que assume ou acha que entende a quantidade de risco que está assumindo, leva um prejuízo e aí, no desespero, tenta recuperar esse prejuízo e essa bola de neve vai aumentando e esse buraco vai ficando mais fundo, tá? A família do rapaz entrou com ação não para... segundo a própria entrevista dos pais, né, eles não estavam tirando a responsabilidade do filho de ter assumido riscos que não assumiram. Porém, a empresa, se tivesse atendido, dado o suporte ao filho deles como cliente, ou tivesse esclarecido melhor o funcionamento das coisas, ou tivesse um processo melhor de seleção de quem pode ter acesso a esse tipo de serviço perigoso, poderia ter evitado a morte do rapaz. E isso é verdade. Quando você abre uma conta numa corretora, você faz lá, você responde um questionário, que esse questionário serviria para o sistema verificar que tipo de serviços vão ficar disponíveis para você. Se você não tem conhecimento nenhum, você vai ter um número X de serviços, né? Um número menor de opções de produtos financeiros. Se você informa que tem um conhecimento maior, já investiu antes, vai liberando outros serviços e aí, de acordo com a resposta nesse questionário, você pode ter acesso a tudo, inclusive a serviços que são bastante perigosos e podem destruir a sua vida. E o que é que acontece? Esse questionário, na verdade, ele pode ser burlado e ele também muitas vezes ele não mostra realmente a realidade de do quanto você
entende sobre finanças, tá? E aí entra numa outra coisa que eu já falei em outros vídeos aqui, que é o seguinte: o fato de você ter uma conta, uma corretora, ou até o fato de você ter dinheiro investido, não quer dizer necessariamente que você entende do onde você está investindo o seu dinheiro, onde você está colocando o seu dinheiro. Então é importante você entender, sempre que você for colocar dinheiro em algum local, ou comprar algum produto financeiro, você tem noção do que aquele produto faz e dos riscos que estão envolvidos nele, e também é importante que você não invista dinheiro que você não pode investir, e principalmente não fazer dívidas para tentar obter lucro com transações perigosas, tá? Porém, essas empresas, esses aplicativos, eles têm um sistema de propaganda muito agressivo, tá? Você sempre tem uma propaganda muito forte, forçada, muito apelativa para te fazer assumir cada vez mais riscos, e normalmente esses riscos não são mencionados ou não são mencionados da forma devida, tá? E isso, em alguns momentos, chega no limite ali entre ser algo criminoso, e em alguns casos é sim de uma forma criminosa que isso é feito. Inclusive, tem muitas plataformas que toda a lógica dela, toda o visual do sistema, tudo tenta te levar a fazer operações perigosas, porque sempre que você faz essas operações, isso significa que vai ter mais dinheiro entrando para intermediários, né? Para as empresas, enfim, quanto mais operações você fizer, mais dinheiro vai ficando no meio do caminho para enriquecer essas pessoas, tá? E essas empresas. Então, tem, inclusive nas plataformas, se você não tiver noção, né, mesmo se você perceber, daqui a pouco você vai estar fazendo alguma operação de trade, mesmo sem saber, porque o visual base do painel da plataforma, ela é feita focada nas pessoas que estão fazendo essas operações, até para te induzir a entrar também. Mesmo a verdade é que não tem uma preocupação muito grande se você tem ou não conhecimento sobre os riscos dessas operações, porque, como eu disse, quanto mais dinheiro girar ali, mais dinheiro eles ganham. Então, eles fazem. Tem plataformas que, quando você entra, as informações que estão ali estão focadas para te levar a fazer operações perigosas, ou para te induzir, né? E para você mudar o painel e olhar de uma forma, por exemplo, de uma pessoa que não faz especulação, e sim ela investe para o longo prazo, você precisa agir e modificar a opção de visualização do painel. E isso eles sabem que sempre que você tem um passo a mais para fazer, para agir, provavelmente você não vai tomar esse passo, tá? Então é preciso ter esse cuidado, e é preciso sim a gente saber e chamar a atenção para a responsabilidade dessas empresas, tá? A família do rapaz entrou com a ação, eles chegaram a um acordo, tá? A matéria não fala, pois o acordo foi privado, né? Na justiça, principalmente a justiça americana, você pode entrar com a ação, e aí as partes chegarem a um acordo sem precisar ir até a decisão do juiz, né? Então a família e a empresa chegaram num acordo. Após a morte desse rapaz, a empresa diz ter aumentado a rigidez no processo de seleção, né, dos usuários, de verificação se usuários têm ou não conhecimento para fazer certos tipos de operações. Inclusive, na nota que ele colocou no computador, ele até coloca, além da observação, né, como é que um jovem de 20 anos sem emprego consegue assumir uma dívida tão grande, ele até coloca que ele não fazia a menor ideia do que estava fazendo. Essa segunda matéria aqui, a primeira é lá da Forbes, essa é da CNN, menciona, né, que foi feito o acordo, e que a empresa, né, aumentou a rigidez, fez algumas alterações. Tem uma entrevista com os pais dele, né, que fala que eles não estão negando a responsabilidade do filho de ter assumido riscos que não deveria assumir, porém a empresa ela não poderia deixar pessoas sem qualquer conhecimento contrair dívidas, fazer operações tão grandes, e também ter esses serviços tão perigosos liberados para elas, tá? Um outro detalhe aqui que eu quero chamar a atenção é que eu não verifiquei na matéria quanto
o que é que acontece? Ele recebeu essa notificação de um valor negativo de mais de 700 mil dólares na conta dele, só que isso não era o valor definitivo, era um saldo preliminar, né? Pois ainda iriam entrar o resultado das operações que ele tinha feito. Mas a matéria não fala qual era o resultado final da conta dele real, tá? Eu acredito que a conta dele de toda forma estaria negativa. Mas, como eu não achei nessas matérias, se vocês pesquisando na internet e acharem, coloque nos comentários que eu vou dar uma lida também e verificar. Eu não achei qual era o valor real. Porém, o que foi constatado é que ele não devia de 730 mil dólares. Não diz quanto na verdade era o resultado, seria o resultado final. Porém, ao entrar em desespero e ver essa situação, ele não conseguiu contato com a empresa responsável, né? E aí uma família, ela, né, sofre uma tragédia dessa também porque a empresa, ela, no objetivo de ter lucro, ela, na verdade, eu acredito que não se importe muito se isso vai levar à destruição das famílias, tá? Então, eu não estou dizendo aqui, eu não tenho a posição de achar que as empresas são ruins, tá? Porém, existem pessoas, assim como empresas são feitas por pessoas e são geridas por pessoas. Tem pessoas que se importam com o prejuízo que outros podem ter, e aí elas não passam de certos limites, e tem pessoas que não se importam desde que elas estejam com o bolso ficando cheio de dinheiro, tá? E no Brasil também tem pessoas desse tipo, como no mundo todo. Então, eu vou colocar o link dessas duas matérias na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que esse conteúdo possa te servir para trazer um alerta, né, e também um cuidado maior. E se você conhece alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, fique à vontade para compartilhar, curta e compartilhe. E se ainda não está inscrito, se inscreva no canal. Aqui é o Marcos Moura, do Jogo da Riqueza. Vejo vocês na próxima. Um abraço e até logo.